O ministro Silvio de Almeida, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, recebe hoje, em Fortaleza, na Assembleia Legislativa, no fim da tarde, o título de cidadão cearense, concedido por iniciativa do deputado estadual Renato Roseno, que é servidor concursado do Ministério dos Direitos Humanos. O núcleo central da coordenação de campanha da reeleição, ou a reeleição do prefeito José Sarto, fez uma nova reunião na última segunda-feira para alinhar algumas questões, notadamente as relacionadas às reclamações de vereadores da base de apoio ao prefeito. No núcleo central estão, dentre outros, o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Gardel Rolim, e o presidente do Diretório Municipal do PDT, Roberto Cláudio. Nos últimos dias, como registramos aqui, alguns vereadores andaram fazendo queixas ao ex-governador Ciro Gomes do tratamento que estavam recebendo do Palácio do Bispo, onde fica o gabinete do prefeito. O deputado estadual Sargento Reginaldo, que é sargento do Corpo de Bombeiros do Ceará e que ajudou no socorro do incêndio que recentemente devorou todo o plenário 13 de maio da Assembleia Legislativa. O deputado Reginaldo falou ontem na sessão da Assembleia sobre o sinistro. Vamos ouvi-lo. Nós estamos aqui hoje com a oportunidade de podermos celebrar que uma trabalhadora desta casa está entre nós e recebeu alta hospitalar graças aos nossos irmãos do Corpo de Bombeiros que atuam aqui dentro da Assembleia Legislativa. Há poucos dias atrás, quando o nosso plenário pegou fogo, e olha como é a natureza dessa atividade. O que acontece quando as pessoas veem um local incendiando? Elas correm, elas fogem, é óbvio, e isso é o recomendado. E enquanto todos evacuavam o prédio, os nossos irmãos bombeiros corriam na direção contrária da multidão, porque esse é o nosso mistério, esse é o nosso serviço. E eles foram na direção do fogo, eles foram na direção onde tinha mais fumaça. E quando a notícia chegou, ainda existe uma pessoa lá dentro, e a visibilidade era praticamente nenhuma, de tanta fumaça que havia no interior do nosso plenário, nos corredores, e os nossos irmãos só sossegaram quando localizaram essa trabalhadora que teve ali realmente algum comprometimento pulmonar pelo excesso de fumaça. Reginaldo, quando possível, uma parte. Sim, Cláudio. Pelo excesso de fumaça que inalou, foi socorrida por esses bombeiros. E esquecendo um detalhe. Alguns deputados questionaram e alguns trabalhadores, servidores da casa, não ouviram um alerta, um alarme tocar na hora da ocorrência. Eu estou solicitando a presidência da casa na condição de deputado, mas na condição de bombeiro. Nós precisamos saber se todos os nossos prédios estão com as devidas certificações do Corpo de Bombeiros para funcionamento, porque isso é algo muito grave. Nós tivemos um princípio de incêndio no plenário ano passado e esse ano um incêndio de grande proporção. E aí alguns parlamentares e servidores questionaram, não houve um alarme. E eu comecei a observar a falta, inclusive, de alguns chuveiros, sprinklers, que é para ser acionado em situações como aquela. Então, nós estamos solicitando,
porque é inconcebível que qualquer prédio público, e não falo apenas da Assembleia, o nosso mandato vai solicitar ao Corpo de Bombeiros que nos entregue um relatório de como está a vistoria dos prédios públicos do Estado de Ceará, seja do Governo do Estado, seja da Assembleia Legislativa, do Poder Judiciário. Nós, enquanto casa que cria leis, não podemos negligenciar com uma lei tão importante, que é a Lei de Prevenção aos Incêndios e às catástrofes dessa natureza. Bom, o deputado Sargento Reginaldo chama a atenção para uma situação muito grave. Ele está pedindo que o Corpo de Bombeiros diga se a Assembleia tem os equipamentos exigidos pelo próprio Corpo de Bombeiros, que exige da iniciativa privada nos edifícios da cidade, se a Assembleia tem. Eu posso antecipar que não tem. Tanto não tem que o deputado procurou os chuveiros e não tinha os chuveiros. Pois, uma das coisas mais elementares, não tinha. Os bombeiros, que prestam um excelente serviço, não apenas no momento de apagar um fogo, mas em outros setores, em outras atividades, prestam um excelente serviço, mas negligenciam quanto à fiscalização dos prédios públicos. E veja que na Assembleia tem uma companhia do Corpo de Bombeiros. Tem lá vários bombeiros em pleno exercício, ganhando inclusive gratificação da Assembleia para trabalhar na Assembleia, além do salário normal que ele já percebe. E no incêndio que aconteceu na Assembleia, destruiu o plenário da casa, o ambiente mais importante da casa. O importante, o que alguns deputados dizem que o ambiente sagrado, e é lá no plenário da Assembleia, onde acontecem as coisas importantes no estado do Ceará. Mas a negligência não é só com o prédio da Assembleia, não. Vamos relembrar alguma coisa, só uma. O prédio do Poder Judiciário, sede do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no Cambeba, um prédio que está ao meio de vários outros prédios grandes da administração estadual, no Cambeba, foi destruído em setembro de 2021. Graças a Deus, o incêndio começou à noite, não tinha praticamente ninguém no prédio, somente os vigias que, graças a Deus, não foram atingidos. Mas o prédio foi destruído. Isto em 2021. Até agora, o Estado está gastando muitos milhões de reais para construir um novo prédio que ainda não está concluído. 2021. Também não funcionou os equipamentos de segurança contra incêndio. Repito, uma falha do nosso Corpo de Bombeiros. O incêndio que destruiu todo o prédio do poder sede do Poder Judiciário cearense em 2021. Deus queira que não aconteçam outros incêndios, outros sinistros do tamanho desses dois que estamos a abordar. Mas não foi apenas o deputado Sargento Reginaldo que falou
sobre o incêndio que destruiu o plenário 13 de maio da Assembleia Legislativa. O deputado Cláudio Pinho tratou da questão e avançou. Ele disse que o prédio da Assembleia nunca sofreu algum trabalho de reparação, de manutenção. Enquanto isso, a Assembleia gasta seu dinheiro com outras atividades que não as propriamente legislativas. Vamos ouvir o que disse o deputado Cláudio Pinho. Estávamos nós na bancada conversando, quando de repente o fogo vem e toma conta da nossa bancada. Estava eu, ele e o deputado Antônio Henrique, inclusive a sessão foi suspensa. Ali já era um aviso que era necessário reparos para que a casa evitasse esse mal pior que aconteceu com este incêndio. E o que nos parece é que não tocou sirene, não tocou alarme, não tinha... Deputado Cláudio Pinho, quando possível, uma parte. Sérgio Aguiar. Só um instantinho. Não tinha os hidrantes para que fosse debelado o fogo quanto antes. Mas o importante é que saímos desse episódio vítimas fatais. A casa já precisava de manutenção. É isso que tem que ser visto por nós parlamentares. Nós precisamos preservar a nossa casa. Precisamos cuidar do patrimônio e da Assembleia Legislativa. Nós não podemos desviar as funções da Assembleia, que muitas vezes hoje assume o papel que era para ser feito pelo governo do Estado, na questão da assistência social, de distribuir quentinha, de distribuir fogão, geladeira para as associações. Será que é a função da Assembleia, deputado Lucinildo, deputado Antônio Henrique? Está distribuindo quentinha, está distribuindo geladeira e fogão e não tomar conta nem das suas instalações? Isso tem que ser visto, tem que ser revisto. Nós precisamos investir no parlamento. É preciso a abertura das galerias. Que casa do povo é essa que o povo não tem acesso? Nós precisamos pensar. Fique o alerta para casa, que nós precisamos cuidar da nossa casa. Bom, no início dessa fala que mostramos aí do deputado Cláudio Pinho, ele fez referência a um princípio de incêndio do ano passado. E não se cuidou disso. Não foi feito nada, a não ser suspender a sessão daquele dia. Depois, o plenário ficou fechado por uns 2 dias, porque um animal tinha morrido lá e o plenário estava fedendo. Os deputados, os servidores, não aguentavam o fedor no plenário. Não se descobriu que animal foi esse, por que morreu? Eletrocutado? Se foi, por que não se cuidou de fazer um reparo nessas instalações? Realmente, nós já também comentamos isso aqui, o prédio sede, o principal prédio do Poder Legislativo cearense, é muito mal cuidado. É muito mal cuidado. Repito, alguns presidentes da casa se preocuparam em construir suntuosos edifícios. Nós temos pelo menos 3 novos edifícios suntuosos e o prédio principal da casa não tem manutenção. É descaso ou o quê? Bom, o certo é que a Assembleia Legislativa encerra as suas atividades deste primeiro semestre no próximo dia 17. Até agora, decorridos 6 meses do ano, ou precisamente
183 dias até o fim do mês de junho passado, os deputados estaduais cearenses trabalharam em apenas 50 dias. Dos 183 dias do semestre, os deputados estaduais cearenses trabalharam apenas 53 dias. Fizeram 53 sessões ordinárias e algumas extraordinárias no mesmo dia. Por isso é que nós estamos dizendo que eles trabalharam 50 dias. O custo do funcionamento da Assembleia neste primeiro semestre já chegou a 400 milhões de reais. 400 milhões de reais. Sendo que com apenas a produção legislativa, e isso está em imagens no blog do Edson Silva, nós tiramos imagens lá do portal da Transparência, e está lá mostrado que desses 400 milhões foram gastos menos de 10%. Foram gastos menos de 40 milhões com a função legislativa. Todo o restante foi gasto com pessoal e outras despesas. O subsídio dos deputados estaduais é de R$ 33 mil bruto por mês, o que significa dizer que eles receberam no primeiro semestre deste ano pouco mais de R$ 180 mil cada um para 50 dias de trabalho, o que significa dizer que ganharam no período R$ 3.600 por dia trabalhado. Pouco menos de 3 salários mínimos, o que poucos trabalhadores brasileiros ganham, porque a maioria ganha apenas um salário mínimo. O candidato do PSOL à Prefeitura de Fortaleza, Técio Nunes, defendendo a greve dos professores das universidades do estado do Ceará, UES, UVA e URCA, denunciou que alunos da Universidade Estadual, a UES, deixarão de colar grau neste ano porque não concluíram algumas cadeiras e não concluíram por falta de professores. Vamos ouvi-lo. Porque eu acho que o principal reclame dos professores da Universidade Estadual, e aí eu não tenho o que dizer sobre a greve dos professores das universidades federais, mas também passava por isso, era a capacidade do diálogo. Assim, a gestão chega e fala assim, só consigo dar tanto e pronto. E aí não atende às outras demandas. Deixa eu falar uma coisa, fazia anos, que não tinha greve de estudantes na UES. Depois de muitos anos, vários estudantes da UES se juntaram em assembleia e apoiaram, e tiraram não só o apoio à greve dos professores, mas uma greve estudantil, porque existe uma pauta ali que é iminente, que é a qualidade da nossa universidade estadual. Segundo os estudantes, não só segundo eles, se você for lá, você vai ver vários setores da nossa universidade precarizados, né? Salas precarizadas, vários cursos que não tem professor. Você está falando de perda de semestre? Essa já é uma realidade, sem greve. Tem vários estudantes que perdem semestre porque não tem um professor daquela área, concursado para dar aquela matéria. Na Universidade Estadual. Isso é um reclame do sindicato e também dos estudantes. Porque os estudantes chegam lá, concluem todas as cadeiras, mas para eu concluir o curso, falta cadeira A, cadeira B. Cadê o professor? Não tem.
porque há uma defasagem de quase 500 professores para cobrir toda a carga horária de todas as cadeiras da universidade. E aí você contrata temporário, faz uma coisa ou outra, não sei o quê, mas não se resolve o problema. Bom, com essa afirmação do candidato do PSOL à Prefeitura de Fortaleza, o Técio Nunes, nós encerramos a nossa participação no primeiro bloco de notícias desta manhã, convidando-os a continuarem conosco aqui na TV da Transparência, porque já teremos novas informações. Obrigado.